Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Quando Deus falou, este é o meu memorial de geração em geração, Ele está dizendo, é assim que eu quero ser lembrado. Este é o meu memorial. Vou reler. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. E interessante que o nome Israel foi o nome espiritual dado pelo anjo do Senhor para Jacó. Então, neste versículo, nós temos os dois nomes de Jacó, Israel e o próprio Jacó. Continuando: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Quando que começou este memorial de Deus? Claro, começou quando Deus chamou Abraão, e Abraão pela fé obedeceu, largou a terra dele, a parentela, a casa dos pais, e foi para a terra que Deus mandou, para Canaã. E Deus falou, essa terra eu vou dar para você e para a tua descendência. E Abraão não tinha filhos, você sabe disso. Depois de 25 anos orando, Abraão, finalmente aos 100 anos de idade, torna-se pai de um único homem, Isaque. O primeiro a nascer em Israel, o primeiro judeu verdadeiro. Porque Abraão não era judeu, Abraão era babilônio. Ele era nascido no atual Iraque. Então quem é o primeiro judeu desta linhagem? O primeiro a nascer em Canaã, o primeiro a nascer naquele país, na terra prometida, Isaque. Ele é o filho da promessa. E Isaque, ele vai ser criado pelo pai da fé. Imagine ter um professor como Abraão. E Abraão vai passando toda a história da sua vida para o filho, vai edificando o filho na fé, vai ensinando no caminho do Senhor. E Isaque vai crescendo, vai passar por aquela prova no Monte Moriá, vai continuar firme com seu pai. E aos 40 anos de idade, Abraão sabe que ele está velho, que Isaque precisa se casar. Mas Abraão não quer que o seu filho se case com as mulheres que na época habitavam Canaã, porque Abraão era peregrino ali. Quando Abraão chegou em Canaã, já tinha moradores na terra. Abraão sabia que aquelas mulheres eram mulheres idólatras, mulheres sensuais, mulheres que não tinham temor de Deus, mulheres que não tinham formação espiritual. Abraão, ele não quer que o filho dele, que foi criado ali, debaixo do seu joelho, ele não quer que o seu filho se case com uma das mulheres de Canaã. Porque se Isaque se casasse com qualquer uma delas, poderia desviar a sua fé ou ser influenciado pelos costumes pagãos. Então Abraão chama o seu servo de confiança, o mais velho, chamado Eliezer, e diz: você vai lá para a terra da minha parentela, você vai para fora de Canaã, e você vai me jurar, você vai me prometer, que não vai permitir que o meu filho se case com qualquer mulher de Canaã, mas tão somente com mulheres da minha família, do meu povo. E o Eliezer faz esse juramento, viaja, uma viagem longa para fora do país, e ele acaba conhecendo a futura esposa de Isaque. Chamava-se Rebeca, uma moça linda. E a Rebeca concorda em vir para Canaã para se casar com um moço que ela nunca viu antes. Mas era tudo plano de Deus. E quando eles se casam, o Isaque tinha 40 anos. Claro que ele queria um filho.
mas a sua esposa era estéril. E depois de muitas e muitas tentativas, e Rebeca vendo que o seu marido era um homem de oração, um homem de fé, e que ele mesmo, Isaac, era fruto de um nascimento sobrenatural, de um grande milagre, ela começa a pedir para que o seu marido ore por ela, para que ela tenha um filho. E olha, o versículo resume muito, diz apenas que Isaac orou insistentemente por sua esposa. O versículo só diz isso, mas na verdade, ele orou durante 20 anos. 20 anos. Senhor, abençoa o útero da minha mulher. É um útero estéril, como o da minha mãe também era. O Senhor fez um milagre na minha mãe, e com 90 anos de idade ela me deu à luz. Para o Senhor não é impossível fazer a minha esposa engravidar. Então faz o milagre, Senhor. Faça com que a Rebeca me dê um filho. Ele orou 20 anos para isso. Até que funcionou. Até que ela engravidou. E foi uma gravidez bem conturbada, porque o ventre dela se mexia muito, e ela não sabia o que estava acontecendo no seu útero. E Isaac tinha orado para ter um filho. Aí a Rebeca vai consultar o Senhor: o que está acontecendo? Porque a minha gravidez é desse jeito. E naquela época não tinha ultrassom nenhum. E ela vai receber a revelação de Deus de que está grávida de gêmeos. E são 2 meninos. Coisa maravilhosa. Sem ultrassom, até o sexo dos bebês é revelado. 2 meninos. E mais: por que está acontecendo isso comigo? E Deus responde: porque dentro do teu ventre há 2 povos, 2 nações. 2 povos sairão de ti. Você vai ser mãe de 2 nações. E o menor será mais poderoso que o maior. E o maior servirá ao menor. Então, quando chegou a hora de dar à luz, foi também inusitado o que aconteceu. Porque primeiro sai um menino, muito cabeludo, muito peludo. Ele tinha tanto pelo no corpo que a palavra de Deus disse que ele estava vestido de pelos. É como se ele nascesse vestido com uma pele de, talvez aí, sei lá, uma ovelha. Ele nasce muito peludo. Todos ali que estão presenciando a parteira acham aquilo incrível. E outra coisa, ele é vermelho, ele é ruivo. E logo em seguida, quando a criança, o primeiro, está saindo, vem uma mãozinha agarrada no pé do bebê. E bebê é assim, né? Se você colocar o dedo para um nenezinho, ele vai agarrar, não agarra? Talvez por reflexo, o segundo bebê agarrou no pé do irmão que estava saindo. E ele pega uma carona naquele parto. Com menos esforço ele nasce, ele já nasce na vantagem, né? Mas na verdade ele não queria ser o segundo, ainda que bebezinho. Eu acho que ele segurou o irmãozinho pelo pé. Claro que um bebezinho não pensa, não raciocina, não tem essa maldade, nada. Mas isso já indicava que ele queria puxar o irmão e passar na frente. Ele queria nascer primeiro. Queria. Aquilo estava subentendido, lógico. E esse segundo que nasce, ele é branquinho, mirradinho, fraquinho, exige muitos cuidados. Porque quando uma mulher está grávida de gêmeos ou trigêmeos, sempre um bebê vai nascer mais forte do que o outro. Porque vai receber mais nutrientes, né? Vai ser o primeiro a absorver todas aquelas vitaminas dos alimentos que a mãe come. Então, o primeiro que nasceu, recebeu até o nome de Esaú, que significa cabeludo. Mas o segundo não era peludo, nem cabeludo. Pelo contrário, era bem peladinho, bem fraquinho.
Mas por ele ter segurado ali no calcanhar do seu irmãozinho, ele vai receber o nome de Jacó, que entre os dois significados, um é aquele que Deus protege, e o outro é suplantador, aquele que quer suplantar, que quer levar vantagem. E ele vai receber o nome de Jacó. O Antigo Testamento, igreja, o Antigo Testamento inteiro tem 39 livros, 929 capítulos e 21.213 versículos. O Antigo Testamento inteiro, 39 livros. E em nenhum livro, e em nenhum desses milhares de versículos, você vai encontrar quaisquer outros personagens bíblicos que tenham o nome Jacó e Esaú. Atenção que eu vou repetir. Pode ler o Antigo Testamento inteiro. Nenhum pai, nenhuma mãe que sucederão durante séculos e milhares de anos, nenhum pai, nenhuma mãe em Israel irá colocar no filho que nasceu o nome de Esaú ou o nome de Jacó. Só esses dois que nasceram receberam esses nomes originais. Não tem outro Jacó na Bíblia e não tem outro Esaú na Bíblia. Isaac pediu um só filho, recebeu dois. E por que Deus deu dois? Para mostrar de antemão que há na terra apenas dois tipos de seres humanos, apenas dois tipos de pessoas, e esses dois aqui vão representar a humanidade inteira. Os dois tipos de seres humanos que há neste mundo. Pode falar que tem raça, que tem genealogia, procedência, localização. Não, para Deus não, para Deus não. Para Deus não existe esse negócio de raça. Para Deus só existe dois tipos de seres humanos, somente dois tipos de pessoas. E esses dois meninos que nascem, você conhece a história, cada um tem uma inclinação diferente, recebem a mesma educação, saíram do mesmo pai e da mesma mãe, porém os caminhos já se revelam diferentes. Aquele que era ruivo e peludo, o Esaú, o cabeludo, ele é forte, vigoroso, atlético, bem disposto. Ele gosta da vida ao ar livre, ele gosta de estar no campo, tem uma habilidade, uma destreza extraordinária para fabricar arcos, flechas e armadilhas. Ele gosta de caçar animais e o seu pai o ama muito, porque o seu pai até então só comia carne de ovelhas e de cordeiros. E o seu filho, por ser um caçador, vai trazer carnes variadas. E o pai vai gostar muito. O Esaú, ele consegue, através da caça que ele traz e prepara aqueles churrascos maravilhosos, ele consegue mais admiração do seu pai. E o outro, Jacó, não tinha nenhum tipo de destreza, não sabia fabricar um arco, não sabia talhar uma flecha, não sabia criar uma armadilha para caçar. Ele não gosta de sair de casa, ele é caseiro, ele gosta de ficar com a mãe dele, e ele se torna um excelente cozinheiro. Ele aprende esse ofício. E os meninos crescem, se tornam praticamente homens. E aí começa a mudança do nome de Deus. Porque o Esaú, o primeiro que nasceu, era o primogênito. E no Oriente e na palavra de Deus, o primogênito, ele tem
mais direitos do que os demais filhos de uma família. Por exemplo, o primogênito tem o direito de ser o guia espiritual do seu clã, da sua família. Ele tem o direito de ser o guia político e social da sua família, de ser o juiz da sua parentela, de ser a maior autoridade entre todos. E quando o seu pai morre, o primogênito tem o direito de receber o dobro da herança do que os outros filhos receberão. E o primogênito, com todos esses privilégios, ele se valoriza. Mas no caso aqui de Esaú, essa primogenitura tinha um valor muito maior e incalculável, porque ele era descendente do homem que Deus chamou e prometeu ser a bênção para toda a humanidade, que na sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Esaú sabe do plano de Deus com relação à sua linhagem. Deus fez promessas para Abraão e provou através de milagres e prodígios que estava com ele, depois com Isaque, e agora esse filho que nasce, o Esaú, ele é neto de Abraão. Ele, como primogênito, vai ter o privilégio de continuar a linhagem do pai da fé, de herdar todas as promessas que Deus fez para Abraão lá atrás. E ele tem conhecimento disso, mas Esaú não dá a menor importância para isso. Para ele são histórias. O que ele gosta é de viver livre, solto no campo, caçando os animais, levar uma vida ao ar livre. E esse moço mostra que não dá muito valor para o fato de ser o primogênito. Enquanto isso, o Jacó queria muito ter sido o primogênito, porque ele sabia das promessas de Deus para Abraão. Ele sabia o que significava ser primogênito. E ainda que não tivesse o alcance que dessa descendência iria proceder o próprio Messias no futuro, o Salvador da humanidade, ainda que Jacó não soubesse tão profundamente a respeito dos acontecimentos futuros, ele queria ter sido primogênito, mas por pouca coisa ele foi o segundo. Por pouca coisa ele não foi o primeiro. E ele lamentava isso. Ele queria ter sido o primogênito. Ele queria ser o herdeiro de todas as promessas espirituais que o próprio Deus tinha feito para o seu avô Abraão. Ele não se conforma. Era o seu grande desejo. Eu posso até dizer para você que ele tinha ciúme de Esaú, porque ele considerava Esaú, aquele que era um pouquinho só mais velho, um instantezinho de nada mais velho, ele considerava aquele irmão um herói. Ele queria ser Esaú, ele queria ser o primogênito, ele queria ser a pessoa que atraía a admiração do seu pai e da sua família. Ele deseja isso. Porém, Esaú não se importa com isso. A história de Abraão é bonita, é linda, mas não é a minha história. A história do meu pai Isaque é linda, maravilhosa, mas não é a minha história. Eu tenho a minha história, eu sou caçador, eu sou habilidoso, eu sou guerreiro, eu sou forte. Eu gosto da vida livre, eu não gosto de ficar preso nessas coisas. E ele vai demonstrar, inclusive, que não dá valor para os desígnios de Deus, quando se casa sem pedir permissão para o seu pai, sem chamar o pai e a mãe, sem consultar os seus genitores, ele se casa com uma mulher cananeia, sabendo que ele não podia ter sido filho de uma mulher cananeia, uma mulher do mundo, uma mulher sem valores espirituais,
uma mulher idólatra. Mas ele não se importa com isso. E daí a moça é estrangeira, é bonita, é atraente, me interessa. E casou sem avisar o pai e a mãe, trazendo muito desgosto. Depois ele vai outra vez e se casa com mais uma mulher cananeia, 2 mulheres cananeias. A Rebeca morre de desgosto. O Esaú, ele não dá valor para o que Deus tem em mente. Qual é o plano de Deus? Que linhagem santa que Deus quer construir na face da terra? Que família que Deus quer na terra? Ele não dá valor para essas coisas. Causa tristeza para sua mãe, amargura para o seu pai, mas o seu pai o amava e o admirava. E o seu pai velho fica cego. Você conhece a história, e diz para Esaú: meu filho, estou com vontade de comer uma daquelas caças saborosas que você traz e faz para o seu pai. Vai caçar, vai, meu filho, porque quando você voltar dessa caça eu vou te abençoar. Aí a Rebeca, que já tinha a revelação lá atrás, quando as crianças estavam no ventre, que o maior iria servir o menor, ela vai fazer algo ali, querendo forçar o cumprimento dessa profecia. Ela quer dar um empurrãozinho na vontade de Deus. E o que ela vai fazer não é muito legal, não é? Ela vai enganar o marido, vai fazer o filho Jacó se vestir com as roupas de Esaú e levar antecipadamente um guisado lá para ele. Mas por que Jacó está indo querendo esta bênção do seu pai? Porque numa vez em que Esaú voltou do campo, faminto, e não tinha obtido sucesso na caça, o Jacó estava preparando um guisado de lentilhas. E Esaú, naquela ocasião, chegou para Jacó e falou: me dá esse prato de lentilhas que eu estou morrendo de fome. Me dá. E o Jacó, como bom judeu, ele vai negociar. Ele não está enganando o irmão. Ele diz assim: eu não dou não, eu vendo para você. Eu vendo esse prato de lentilhas e você me paga com a tua primogenitura. Ele está propondo um negócio, ele não está enganando ninguém. Você quer comprar um automóvel bichado? O problema é seu, não é? Ninguém está pondo uma arma na tua cabeça para te obrigar a comprar o carro que está com o motor para fundir. Mas o negociante, ele vai querer levar vantagem no negócio. Todo negociante quer levar vantagem no seu negócio. E no sangue de Jacó há uma veia de negociador. Ele vê o seu irmão Esaú faminto, desejando demais aquele simples prato de lentilha que mais parecia um sopão. Ele diz: você me vende a sua primogenitura. Foi aqui que a história começou. Foi aqui que a coisa mudou. Eu vou ler para vocês, estou no capítulo 25 de Gênesis, versículo 32. E disse Esaú para Jacó: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Vem cá. A ponto de morrer por ficar um dia sem almoçar? Ou sem janta? Alguém morre porque deixou de fazer uma refeição ou ficou um dia inteiro sem comer? O que Esaú está demonstrando nessa sua declaração é que ele não está nem aí com essa baboseira de primogenitura. Ele não está se importando nem um pouquinho com isso. Que bobeira. Que me importa isso? Eu estou morrendo de fome, eu estou a ponto de morrer. Ele exagera. E para que me servirá logo a primogenitura? Claro que ele não vai morrer, mas ele despreza a primogenitura, não dá valor para a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje
e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele vendeu, ele não foi forçado a vender. Ele não foi coagido a vender, ele não foi obrigado a vender. Ele vendeu porque quis, entenda isso. Em nenhum momento, preste atenção, Jacó enganou Esaú aqui. Esaú vendeu porque quis. E continuando diz o versículo 34, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele desprezou. Quando o Jacó, lá atendendo a ordem da sua mãe, se disfarça de Esaú para receber a bênção do seu pai Isaque, a ideia não foi do Jacó, não. A ideia foi da Rebeca. O Jacó até falou para a mãe: mãe, o Esaú é peludo, eu não tenho pelos. Se o meu pai que é cego perceber que eu quero enganá-lo, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Meu filho, deixa comigo, faz o que a tua mãe está mandando. Então, em momento nenhum, o Jacó bolou aquele plano. O plano foi todinho da sua mãe Rebeca. A Rebeca quis dar um empurrãozinho na palavra que Deus tinha revelado quando ela estava grávida: o maior servirá ao menor. Foi isso que aconteceu. Mas o ponto aqui é o seguinte: um despreza as coisas espirituais e eternas. Este aqui, ele não dá valor para as promessas de Deus, para os planos de Deus. Este aqui só pensa nas coisas deste mundo. Ele não tem qualquer expectativa com relação ao mundo espiritual e com relação ao próprio Deus, ainda que tinha sido criado pelo Pai no caminho de Deus. Tem muita gente assim, que apesar de conhecer a palavra, despreza as coisas de Deus, ou não vê o sagrado que há nos planos de Deus. A pessoa prefere um bem-estar rápido, instantâneo, mas que é passageiro, e que compromete todas as coisas eternas que estão lá na frente. O Esaú é esse tipo de homem. Ele não quis se casar com mulher da sua parentela, foi se casar com as mulheres cananitas. Não pediu permissão para o pai, contrariou o pai e a mãe, não honrou o pai e a mãe. E ele despreza todo o plano de Deus e despreza o valor da sua primogenitura. Ele desprezou a sua primogenitura, e quando ele fez isso, ele mudou o nome de Deus. Porque eu e você hoje, ao ler Êxodo capítulo 3, versículo 15, ali deveria estar escrito Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Esaú. É isso que Deus iria falar originalmente. O Esaú foi o responsável por iniciar a mudança do nome de Deus, e ao mesmo tempo o Jacó foi o responsável por mudar o nome de Deus, o memorial eterno de Deus. Por quê? Porque Jacó tinha temor no coração, ainda que não servisse a Deus, ainda não se converteu, ainda não está no caminho do Senhor, mas foi criado e está dentro dele a boa semente. Ele pode ser chamado pelos pregadores de enganador, suplantador, mas ele não era, ele não agiu com engano. Ele agiu com honestidade. Levou vantagem sim, suplantou pela vantagem. Ele que era o segundo passou a ser o primeiro.
porque aquele que era o primeiro não dava valor para o que Deus tinha dado de privilégio a ele. O Jacó desejava muito ser o líder espiritual da família, quando não houvesse mais o seu pai. Ele gostaria muito de dar continuidade para todas as promessas de Deus. Ele gostaria muito de fazer a vontade do Senhor, tanto que quando ele foge de Esaú, ele vai lá. Ele vai para a sua parentela, para a parentela do seu pai, e lá ele vai conhecer a Raquel. E ele vai se casar com uma mulher que tem temor de Deus. Não é perfeita também, claro que não, mas é uma mulher que tem princípios, uma mulher que tem história, é uma mulher da família de Abraão. Ele vai e se casa com ela, recebe a outra irmã também, mas ambas são as que darão origem aos 12 filhos, e os 12 filhos de Jacó serão as 12 tribos de Israel, que formarão o país e tudo mais. Um despreza totalmente as coisas espirituais, porque para ele interessa o prazer imediato, a satisfação imediata. O outro vai esperar. Tanto que, ao conhecer a Raquel lá no outro país, no meio da sua parentela, ele vai trabalhar de graça por 7 anos para se casar com aquela moça. Porque ele vai saber esperar. Ele não é aquele sujeito que quer já, quer de imediato. Ele poderia ter outras mulheres, porque o Jacó facilmente arrumaria qualquer esposa em qualquer lugar, mas ele quer aquela, e por aquela ele vai ter que esperar 7 anos. O Esaú não era assim não. Eu vou lá e me caso com a cananita. Tem mais uma aí, vou me casar com ela também. E depois o Esaú vai casar com a terceira, a filha do Ismael, que era seu tio, e ele se casa com a prima. São homens que nasceram do mesmo útero, no mesmo milagre, com a mesma educação, o mesmo pai, a mesma mãe, feitos com o mesmo barro, que têm as mesmas oportunidades, mas que terão destinos diferentes e que afetarão a história da humanidade. Esaú, ele aborreceu a Deus. Não é que Deus fala assim, eu gosto mais do Jacó, apesar que isso está escrito no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 2, e que Deus odeia o Esaú. Não é nesse sentido. É porque Deus, que conhece o futuro, já sabia que daqueles dois que representam os 2 tipos de seres humanos que há no mundo, um é profano e o outro vai se santificar. Um não busca Deus, busca as coisas do mundo e dessa vida. O outro vai buscar as promessas futuras e vai esperar em Deus. Deus já sabia, Deus que vê o futuro já sabia. Não adianta eu querer investir no Esaú, porque o Esaú nunca vai investir em mim. Eu vou ler para você aqui a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16, que comenta esse fato. Olha o que diz aqui, acompanhe por favor. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Não era só o direito da primogenitura e receber uma herança dobrada quando o pai morresse, ou ser o líder do clã. O Esaú seria o antecessor carnal do Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Mas por que ele não vai receber esse privilégio? Porque ele era fornicador, e isso está provado nas 3 esposas que ele arrumou. Ele só pensava em sexo, sexo, sexo. E não te digo nada não se ele não fazia um sexo grupal com as 3 esposas. Não te digo nada não, porque ele era fornicador. Ele é um homem carnal. Como é triste quando
um cristão, ó, e essa palavra que está escrito aqui, ninguém seja fornicador, isso está sendo escrito para nós que somos cristãos, que somos salvos. É muito triste quando um cristão é fornicador, ou vive na pornografia, ou vive só assistindo filmes pornográficos, que hoje está tão fácil, até crianças podem acessar, e a pessoa é viciada naquilo, e a pessoa é viciada em sexo, e só pensa nisso, é uma pessoa carnal, e deixa as coisas do espírito de lado, a sua carne é mais forte. E outra coisa, o Esaú amava o mundo. É muito triste quando um cristão ama o mundo. Eu quero passear, eu quero curtir essa vida, eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quero, o que eu tenho vontade. Não, isso não é um cristão. Um cristão verdadeiro é igual ao Senhor Jesus, que dizia: eu não faço a minha própria vontade, mas faço tudo o que agrada ao meu Pai. Um cristão é um discípulo de Cristo. Agora preste atenção: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. O que é uma pessoa profana? Uma pessoa que não dá valor para as coisas sagradas, que não tem temor de Deus. A pessoa é profana. Aqui está a mesa da Santa Ceia, e ela está em pecado, a pessoa está em pecado, continua no pecado e toma a Santa Ceia. É uma pessoa profana, está profanando a mesa do Senhor e profanando o seu próprio corpo. Porque estando em pecado, toma a Santa Ceia assim mesmo e continua no pecado. Porque pecar, as pessoas pecam, mas quando a pessoa é de Deus, ela sabe que pecou, ela pede perdão, ela se arrepende e não peca mais. Ou faz força para não pecar mais. Mas o profano, ele vive no pecado. É muito triste, é muito chato quando a gente vê, até no meio da liderança da igreja, e entre os obreiros, e entre aqueles que deveriam zelar pelas coisas sagradas, é muito triste a gente ver pessoas que estão fazendo como Esaú, profanando a obra de Deus, profanando a casa do Senhor, e até sendo fornicadora. Então, lendo o versículo aqui 16, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Ninguém seja assim, igual Esaú, porque Deus aborreceu o Esaú e amou o Jacó. Que por um manjar, por um prazer, vem cá, aquele prato de lentilhas, que o Esaú disse: estou a ponto de morrer, de que me vale a minha primogenitura? Claro que eu vendo. Então jura que você está me vendendo. Eu juro, é sua, me dá logo esse prato de lentilhas. E ele comeu aquilo, e comeu o pão, e bebeu também, e foi-se e desprezou a primogenitura. Eu pergunto para você: quanto tempo durou aquele manjar? Me responda. Aquilo que Esaú tanto queria para uso imediato, quanto tempo durou, minha gente? Se ele tivesse comido devagar, o que não foi o caso, porque ele disse que estava morrendo de fome, deve ter devorado, deve ter comido feito um animal, comeu rapidamente. Em 15 minutos ele acabou com aquele prato de sopa, em 15 minutos ele comeu todo aquele pão, bebeu toda a água e saiu. Trocou tudo por causa de 15 minutos? O obreiro, o membro, o cristão, o líder que é fornicador, troca tudo por quanto tempo? 1 hora num motel? Num drive-in? Meia hora, 15 minutos? Ninguém seja fornicador e profano como Esaú. O profano, ele está pecando e vem normalmente para a obra de Deus. Vem orar pelas pessoas. Como é que uma pessoa nessa situação pode abençoar alguém? Como é que Deus vai te usar? E se Deus usar, não é por causa da santidade daquela pessoa, ou daquele obreiro, ou daquele líder, ou daquele pastor. Se acontecer um milagre, não é por causa de qualidade própria de quem ora.
É por causa da autoridade do nome de Jesus. É por causa da fé da pessoa que está pedindo a oração. E a pessoa acha, porque está tendo testemunho no seu ministério, na sua vida. Eu orei lá pela minha vizinha, ela foi curada, não é? Eu orei, a minha vizinha sarou. Só que você está sempre indo aí nos lugares proibidos, mas ora pelos outros, não é? E fica todo cheio, está vendo? Deus me usa da mesma maneira, Deus me usa do mesmo jeito. E você é profano. Atenção, Jesus disse que naquele dia, muitos chegarão para ele e dirão: Senhor, deve estar havendo algum engano, não é possível, o Senhor me colocou do lado esquerdo, eu em teu nome profetizava, eu expulsava demônios, eu pregava a palavra, eu curava doentes, em teu nome eu fazia isso, o Senhor me pôs do lado esquerdo com os bodes. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Será que você não percebe que a vida cristã, a vida de um salvo, é diferente da vida de Esaú? Esaú tinha todas as condições para hoje eu e você orarmos a Deus e dizer: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Esaú. Mas nós oramos e Deus adotou esse nome eternamente, esse memorial. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Jacó. Eternamente eu sou o Deus de Jacó. Esaú é lembrado apenas com um mau exemplo. Quero que você vá comigo na palavra de Deus ainda, porque aqui no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 2, olha o que está escrito. Esse capítulo 12 é maravilhoso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você acha que Jesus não poderia, por vontade própria, ter se casado com qualquer mulher? Você acha que Jesus, por vontade própria, não poderia ter evitado a prisão, a tortura, a crucificação e a morte? Ele podia. Ele podia dizer: não, eu não quero sofrimento, eu quero o prazer imediato. Mas Jesus, ele não é descendente de Esaú, Jesus é descendente de Jacó, aquele que sabe esperar a bênção de Deus, aquele que vai ali na presença de Deus e vai esperar a bênção até o fim. Jesus Cristo suporta tudo, aguenta tudo, porque ele sabe qual é o privilégio que está lá na frente. É claro que a gente prefere as coisas boas desta vida do que as ruins, mas para preferir as coisas boas, você vai profanar a tua fé? Vai pegar o que é sagrado? Sabe, infelizmente a gente vê algumas coisas acontecendo no nosso próprio ministério, e eu fico pensando: puxa vida, se a gente que é salvo, que é cristão, deixa de dar o dízimo, porque estamos menosprezando isso, deixamos de dar o dízimo, e nesse caso roubamos a Deus. Quanto mais alguém que pega da oferta do Senhor, que o povo consagrou no altar, será que essa pessoa vai se dar bem na vida? Você pode aguardar. Você acha que um cristão, um obreiro, uma obreira, um membro da igreja, um líder da igreja, que está fornicando à vontade, aproveitando todas as oportunidades, você acha que ele vai se dar bem no futuro? A pessoa tem apenas aquele prazer, aquele deleite imediato, mas está abrindo mão
das bênçãos futuras e daquilo que realmente tem valor, daquilo que realmente importa. O Judas Iscariotes, dos 12 discípulos, era o mais culto, porque era o único da Judéia, os demais eram galileus, semi-analfabetos, pescadores rudes, praticamente ignorantes. Judas Iscariotes, o único que era do território de Judá, de Jerusalém, o mais culto, o mais preparado, tão bem preparado que lhe confiaram a tesouraria do ministério de Jesus, a bolsa das ofertas. E o que foi que ele fez? Começou a desviar o dinheiro da oferta. Foi assim que Satanás disse: é nele que eu vou investir, é nele, porque ele é ambicioso. O que mais Judas, que era o mais culto e preparado, e poderia ter sido melhor do que o apóstolo Pedro, poderia ter sido o principal dos 12, porque ele andou com Jesus por 3 anos, viu todos os milagres, curas, maravilhas, o Senhor ressuscitando os mortos, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes, providenciando pescas maravilhosas, curando leprosos, expulsando demônios, dando vista para cegos, fazendo paralíticos saltarem de alegria. Judas Iscariotes ouviu os maiores ensinos e pregações do Senhor. O mais preparado, ele podia ter sido o discípulo mais importante, mas ao que ele dava valor? Primeiramente ao dinheiro, tanto que vai vender o Senhor por 30 moedas de prata. Só que ele está abrindo mão do Salvador e da salvação. Ele gostava da política, se envolvia com os assuntos do mundo. Ele não gostou nada quando chegaram para Jesus e disseram: é justo pagar o tributo a César? Jesus falou: me mostra a moeda. De quem é essa figura que está na moeda? É de César. Jesus disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Judas não gostou nada disso. Ele não é o Messias militar que vai expulsar os romanos. Judas queria libertação terrena. Ele queria as coisas deste mundo. Perceba que Judas era um tipo de Esaú. E ele vai terminar na ponta de uma corda, no lixão de Jerusalém. Jesus disse: pobre homem, melhor seria se não tivesse nascido. O que Esaú nos mostra é que as oportunidades são iguais para todos. Deus colocou você para chegar em primeiro lugar. Atenção, eu não abro mão disso. Eu estou numa carreira há muitas décadas, eu estou nesta caminhada há muitos anos, e eu corro, porque eu quero chegar em primeiro. Não que eu seja o primogênito, mas eu quero chegar em primeiro. Eu sou talvez o último, mas Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Tem gente que está em primeiro e vai chegar por último, Jesus disse. E tem gente que está em último e vai chegar em primeiro. O que define se você vai chegar em primeiro é como você trata as coisas espirituais, como você trata as coisas de Deus. Para terminar a mensagem, eu quero ler para você o último livro do Antigo Testamento, livro de Malaquias, no capítulo 1, no versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por que Deus aborreceu Esaú? Porque Esaú aborrecia a Deus. O cara é fornicador, o cara é profano, ele aborrece a Deus. O cara é materialista, só pensa nas coisas desse mundo, despreza os bens futuros, não crê nas promessas, vive só para essa vida. E veja, o Esaú estava na família mais abençoada da terra naquela época, neto de Abraão, o pai da fé, filho de Isaac, boa formação, mas ele aborreceu a Deus. Eu fico aqui também bem surpreso de ver que o livro de Malaquias começa com isso.
não é? E aqui no capítulo 3, no versículo 18, quase no final do livro, Deus diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A gente já vê aqui na terra a diferença entre o justo e o ímpio, e entre quem serve a Deus e quem não serve. A gente já vê dentro da igreja isso. A gente já vê as trajetórias de alguns que terminam num poço sem fim, que terminam num abismo. A gente, infelizmente, eu estava até conversando com o pastor Neilton, falei: pastor Neilton, quando a gente perde um membro da igreja, e eu vou dizer isso para todos aqui, aquela pessoa está perdendo a salvação, mas nós estamos perdendo tanto quanto ela, porque primeiro tivemos que trazer essa pessoa para a igreja, investimos em literatura, pregações pelo rádio, pela TV, fizemos um grande esforço, fizemos muitas pregações para ela. Finalmente ela se converte e a gente a convence a se batizar. Ela se batiza, ela é salva e ela vem tomando a Santa Ceia, mas um dia, por qualquer motivo, ela cai, ela se desvia, ela vai embora, e nós perdemos mais do que ela perde a salvação, mas a igreja também perdeu, porque todo o nosso esforço e dedicação para que aquela alma fosse salva, todo aquele esforço foi para o ralo, e até o Senhor Jesus perde, porque aquela alma que se desviou, profanou o sacrifício de Jesus. Para ela o sacrifício de Jesus não vale mais nada. Até Jesus perde. Eu morri por aquela pessoa, mas ela se perdeu. Assim como Jesus, naquela última noite de vida, no capítulo 17 de João, fez a seguinte oração a Deus, e num trecho ele fala: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jesus ficou triste com aquela perda. Jesus também perde, porque ele morre para salvar a todos. Você está compreendendo isso? E quando o cristão, o membro ou o líder se desvia, ou ele segue pelo caminho de Esaú, quando ele começa a fazer essas coisas e acaba saindo da igreja, eu falo para o pastor Neilton, eu vejo que, né? A gente estava até comentando: você viu o que aconteceu com o cara? Está vendendo sorvete agora. Viu o que aconteceu com aquele outro lá? Está morando num quarto e cozinha, né? Está desempregado, está dependendo de cesta básica. Você viu o que aconteceu com aquele pastor, aquela pastora? Você viu o que aconteceu com aquela pessoa que se afastou? Aí o pastor Newton comentou: a pessoa perdeu tudo, né, pastor? Mas nós também perdemos. Nós também perdemos porque não pregamos isso que deve ser pregado e o que você está ouvindo agora. Atenção, a pregação que você está ouvindo agora pode ser uma terrível chacoalhada em você, pode ser um terrível puxão de orelha que o Espírito Santo está te dando, mas se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, a tua alma será salva. Jesus não te perderá e a igreja também não te perderá. Porque quanto tempo nós demoramos para formar um músico aqui, para cantar louvores, e depois esse músico torna-se fornicador, a banda, e está no altar profanando, e aí até que um dia a pessoa vai embora, ela perde tudo, mas nós também perdemos, porque demoramos para formar esse líder de louvor, essa líder de louvor, essa líder da dança, essa líder da oração. E quando um pastor também faz bobagem e cai e sai, ou então se aventura a abrir o seu próprio ministério sem a direção de Deus e perde tudo, ele perde tudo, inclusive a salvação. Quem o seguiu também perde a salvação, ele vai responder pelas almas que ele fez cair. Mas nós também perdemos, a igreja também perde, Jesus também perde, todos nós perdemos.
Escute, o reino dos céus não tem interesse nenhum que você se perca, porque você se perder significa que Jesus está perdendo para Satanás. Jesus perdeu Judas para Satanás. Tudo bem que era para a Escritura se cumprir e tinha que acontecer daquela maneira, mas Jesus não se alegrou, porque perdeu o Judas. Jesus, ele perde. Por isso que você tem que cuidar da sua vida espiritual, cuidar do seu ministério, cuidar da sua salvação, saber esperar em Deus, ter temor no coração, não se tornar uma pessoa profana nem fornicadora, ter no seu coração um respeito absoluto, dramático, pela mesa do Senhor, pela Santa Ceia, respeito profundo pelo altar, onde você prega, onde você anuncia a salvação, respeito profundo por cada vida, por cada pessoa, e cuidar de cada ovelha para que nenhuma se perca, porque esta ovelhinha, ainda que seja doente, ainda que esteja machucada e ferida, ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, e Deus não quer perdê-la, e Ele nos colocou à frente do rebanho. Ele coloca você para ser o pastor desta pessoa, a pastora desta pessoa, o líder espiritual desta pessoa. Você tem que ser o primeiro, não é o primogênito não, você tem que ser o primeiro, o sacerdote desse clã, a pessoa que cuida desta outra pessoa, para que ela não se perca. Pobre Esaú. Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio aqui na terra. Você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve aqui na terra, mas principalmente lá naquele dia. Ali você vai saber quem serve a Deus e quem não serve, quem está realmente com a vida na presença de Deus e quem só fingia que estava. Não se fie nos resultados, viu? Não fique se gabando dos resultados. Eu orei por aquela pessoa, você sabe que eu orei, o paralítico até andou. Não se fie nisso. Ela andou por causa do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, que nos sarou de todas as doenças. É pelo poder de Deus que os milagres acontecem, não é pelo teu poder, não é pela tua virtude, não é pela tua santidade. Não se fie no resultado. Tem cada testemunho na minha vida, como Deus me usa. Ok, glórias a Deus. Mas você está com a vida no altar? Você não é profano, nem fornicador? Você ama as coisas de Deus? Você tem temor no coração? Você sabe esperar com paciência no Senhor? Jesus Cristo, Ele esperou, padeceu tudo. Voltando para Hebreus capítulo 12, versículo 1, eu vou terminar com essa leitura apenas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Os anjos veem o oculto. Deus vê aquilo que está em oculto. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que nós devemos fazer? Deixemos
todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, diga com paciência, a carreira que nos está proposta. E falta pouco para chegar ali, sabe? Sabe aquela placa, chegada? Falta pouco. Você está perto da linha de chegada. Não jogue tudo fora como fez Judas Iscariotes. Judas estava tão perto da linha de chegada, durante 3 anos acompanhou Jesus. Mas trocou tudo por uma conquista imediata. Trocou o que era eterno por aquilo que é temporário. Trocou aquilo que é espiritual por aquilo que era material. A gente não pode cometer o erro de Esaú e não pode cometer o erro de Judas Iscariotes. Vamos ficar todos de pé. A tua alma é por demais preciosa. Se Ele já te salvou, a tua alma continua sendo muito preciosa para Ele. E de maneira alguma Ele quer te perder. De maneira alguma. E se você ainda não entregou a vida para Jesus e nem o recebeu como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a tua alma é muito preciosa para Ele. Ainda que o diabo diga na tua cara que você não vale nada, que você não presta para nada. E você já deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes, de familiares, de amigos e de pessoas próximas. Mas Jesus nunca vai dizer isso para você. Ele nunca vai dizer, você não vale nada. Ele nunca vai dizer isso. Porque para Ele, você vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Você é o motivo pelo qual Ele desprezou este mundo, que o próprio diabo ofereceu para Ele. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Era um benefício só para essa vida. Mas Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele servirás. Eu quero fazer aqui o convite que o Espírito Santo me mandou fazer. O Espírito Santo me disse um dia, usando a boca de um jovem profeta, toda vez que você pregar, seja para pouca ou muita gente, nunca deixe de perguntar, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu vou fazer isso agora. Se tiver uma única pessoa, essa única alma vai alegrar o céu de uma tal maneira que os anjos de Deus vão cantar e dançar. Eu pergunto aqui agora, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e, atenção, eterno? Eu vou repetir, eterno. Se você entregar a vida para Jesus agora, esse benefício será eterno. Ele será teu eterno Salvador. Quem quer, erga a mão bem alto. Todos que querem, todos que querem, erga a tua mão. Tem alguém? Se não tiver ninguém, não tem problema, mas tem. Se tiver uma alma, vale a pena. Jesus teria morrido na cruz do mesmo jeito por uma única alma. Vem para cá, tem mais? Vem para cá, tem mais? Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para cá, tem mais? Vem para cá, corre para cá. Eu gosto dessa palavra que eu li para você. Vamos deixar todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Tem mais alguém que quer correr para frente? Quer correr?
Ah, pastor, não consigo correr. Não tem problema, pode vir devagarinho. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Há pessoas aqui que precisam nesse momento de um renovo de Deus. Há pessoas aqui que precisam disso. Pastor, eu quero fazer um novo compromisso de santificação com Deus. Eu quero fazer um compromisso de estar mais na sua presença, de me dedicar mais aos planos do céu do que aos planos da terra. Eu quero ter o meu amor por Deus agigantado, ampliado. Eu quero aqui hoje receber novas forças e poder do alto para continuar essa carreira, para não ficar à beira do caminho, para continuar sempre em frente até aquele grande dia. Então, quem quer, vem aqui para frente em nome de Jesus. Pastor, eu quero essa oração, eu quero receber esse renovo, eu quero receber esse poder, eu quero receber essa santificação, eu quero ter uma vida mais próxima e mais íntima com Deus, eu quero viver no temor do Senhor, eu quero ser aquela pessoa que ouve o Espírito Santo falar o tempo todo. Eu quero seguir e fazer o que agrada ao meu Deus e não à minha própria carne. E aliás, deixa eu fazer esse convite. Pastor, eu ando lutando muito com a minha própria carne. Eu quero vencer a minha própria carne. Vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar. Vem para cá. É a nossa guerra constante. Esaú era carnal, Jacó era espiritual. Jacó agradava a Deus, Esaú aborrecia a Deus. A diferença está nisso, entre ser carnal e espiritual. Pastor, eu quero ser mais espiritual, eu quero ter mais graça de Deus, eu quero ter mais unção, eu quero ter mais sabedoria, eu quero a ajuda de Deus para melhorar a minha caminhada, eu quero crescer mais na presença de Deus. Eu não quero estacionar, eu não quero parar na minha vida espiritual. Jacó não parou, viu? Jacó não parou na sua vida espiritual, ele foi de progresso em progresso, até chegar àquele ponto em que ele agarrou o anjo e disse: eu não te largo enquanto não me abençoares. Qual o teu nome? Jacó. Não, você não chama mais Jacó, agora o teu nome é Israel. É isso, crescimento, crescimento, crescimento. Quer crescer mais? Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Nas igrejas estaduais, em todo o Brasil, vem para frente também do altar. O teu pastor vai orar por você, assim como o pastor Neilton Rocha vai orar aqui na sede. Vem para cá, vamos orar agora. Pastor, os pastores nos estados também estão orando, mas você tem que abençoar a todos também, amém? Coloque a mão sobre o local do seu coração, feche seus olhos e orem assim comigo, inclusive nos estados. Meu Deus e meu Pai, ore com mais fé. Meu Deus e meu Pai, eu não sou Esaú, eu sou Jacó, Israel. Eu fui chamado pelo Senhor para fazer a tua santa obra, anunciar aquele que é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Jesus Cristo. Meu Deus, se em algum momento da minha jornada, da minha carreira de fé, eu me comportei, eu agi como Esaú, eu te peço agora, me perdoe, Senhor, lava-me com o sangue de Jesus Cristo, porque eu não sou fornicador, eu não sou profano, eu sou lavado, remido
justificado, santificado pelo sangue de Jesus. E eu declaro: eis-me aqui para anunciar a semente santa de Jacó, que é Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, eu vou proclamar em toda a terra que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó é também o meu Deus, e Ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Renove, Senhor, a minha vida e a minha fé em nome de Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Faça a sua oração particular com Deus. Fale a Deus. Ainda que em algum momento da sua carreira espiritual você tenha sido profano ou fornicador, ainda que você tenha agido como Esaú, você não é Esaú. Você reconheceu e agora está na presença do grande rei, e ao menor sinal de arrependimento, o Senhor perdoa, apaga e esquece todos os seus pecados. Fale com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, não como Esaú, mas como Jacó, esta pessoa está em tua presença, e ela vem lutando contra as obras da carne, ela vem lutando contra Satanás e os seus demônios, para permanecer de pé na presença do grande rei. Essa pessoa sabe o chamado que ela tem, e o Senhor a chamou para anunciar o evangelho, para pregar a tua palavra, para anunciar ao mundo que só existe um Senhor, que só existe um Salvador, e este Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Assim como o Senhor derramou sobre Jacó o teu nome e o teu poder, prova é que o Senhor passou a se identificar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Derrame também sobre esta pessoa do teu poder, da tua unção, para que quando esta pessoa abrir a boca para falar, seja lhe dada a palavra com poder, com unção e com autoridade, e que através da vida desta pessoa o nome de Jesus Cristo seja anunciado com poder e autoridade, e o nome do Senhor seja glorificado desde agora e para sempre. Amém. E assim seja feito em nome de Jesus. Amém.